Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para aprender mais um novo conceito de física? Hoje vamos falar sobre resistores e resistência elétrica. Mas antes da gente passar para a definição dos conceitos, trago para vocês essa seguinte pergunta: por que a lâmpada incandescente ela fica quente após um certo tempo que ligamos ela? Essa lâmpada que vocês estão observando no slide, ela não é mais comercializada, ou seja, ela não é mais vendida como essas lâmpadas fluorescentes que a gente encontra com grande facilidade. Uma das questões dela não ser mais utilizada é a questão do alto consumo de energia elétrica. Essas lâmpadas elas provocavam um alto consumo, ou seja, a conta de energia vinha com um valor mais elevado. E o que favorece esse aquecimento é esse filamento aqui localizado nessa região da lâmpada. Então, essa parte específica aqui, ela tem a questão de converter. O que quer dizer converter? Transformar. Então, converte energia elétrica em energia térmica, ou seja, existe a produção de calor. Então, todo o equipamento que converte energia elétrica em energia térmica, eles são caracterizados como altos consumidores de energia. Ou seja, isso pode provocar um alto índice na questão do consumo no final do mês. Esse dispositivo ele é bastante conhecido por vocês. Eles são utilizados em placas de equipamentos eletrônicos. E esse outro, acredito que muitos não tenham visualizado, mas esse é utilizado na questão do chuveiro elétrico. Então, o que esses dois têm em comum são resistores, tá certo? Principalmente esse do chuveiro elétrico, né? Isso que precisa desse dispositivo para que possa realizar a transformação de energia elétrica em calor e, consequentemente, ter a água quente. Então, os resistores são de maneiras não padronizados, tá certo? Então, existem vários tipos, vários modelos de resistores. Então, o que é um resistor? Estou falando do dispositivo. É todo dispositivo elétrico que transforma exclusivamente energia elétrica em energia térmica, ou seja, a energia elétrica é transformada em calor. Aí vocês observam a questão da aplicação. Então, no caso aqui, eu tenho a passagem da energia elétrica. Ao passar pelo resistor, vai realizar a produção de calor. Em alguns equipamentos, vocês vão observar essa identificação aqui. Ó. Essa identificação representa que aquele dispositivo tem na sua composição um resistor. Aí, nessa imagem, vocês observam novamente a questão do resistor, no caso aí nas placas eletrônicas, e trago para vocês algumas aplicações, além desses dois que eu apresentei, que é a questão do ferro elétrico, a questão do ferro de solda, tá certo? A lâmpada incandescente, entre outros equipamentos, tem esse dispositivo para que ele possa produzir calor. Então, todo equipamento elétrico que você observar que faz a questão da transformação da energia elétrica em calor, esse equipamento tem na sua constituição o resistor. Então, o que a gente observa aqui? Nessa imagem, vocês observam que eu tenho um gerador, no caso aqui a gente está utilizando a bateria, e nessa bateria eu tenho duas extremidades, né? Isso, o polo positivo e o polo negativo. Recordando o conceito de corrente elétrica, a gente percebe o seguinte: quando eu faço a conexão do polo positivo ao polo negativo, esse meu equipamento ele começa a funcionar. No caso que a gente está observando aí na imagem do slide, a lâmpada ela começa a soltar o seu brilho. Então, nesse caso aí, quando existe a conexão de polos positivos e polos negativos, os elétrons eles começam a percorrer todo o caminho de forma ordenada. O que a gente viu em corrente elétrica é o seguinte: quando existe ordenação dos elétrons, ali existe a presença de uma corrente elétrica. Só lembrando, para que tenha uma corrente elétrica além da ordenação, precisa das conexões entre os polos. Isso aí é apenas para a gente dar uma revisada, recordar um pouquinho. Prosseguindo aqui,
a gente vai ver o seguinte, que essa parte é fundamental, tá certo? Para que vocês possam entender a questão do conceito de resistores e resistência. E a gente parte para a questão da resistência elétrica. Então, o que seria a resistência elétrica? Então, a resistência elétrica é uma medida da oposição ao movimento dos portadores de carga, ou seja, a resistência elétrica representa a dificuldade que os portadores de carga encontram para se movimentarem através do condutor. Quanto maior a mobilidade dos portadores de carga, menor a resistência do condutor. Então, o que eu destaco aí para que vocês tenham um maior entendimento sobre a questão do que é uma resistência elétrica. É só destacar aqui, olha, dificuldade que os portadores de cargas encontram para se movimentarem, tá certo? Então, resistência elétrica é uma questão de dificuldade, ou seja, é como é que existisse uma barreira, como vocês estão observando aí na ilustração. Ou seja, algo que está impedindo que a corrente elétrica ela possa prosseguir e realizar todo o seu percurso normalmente. Então, para se determinar a resistência elétrica, vocês vão trabalhar com uma razão. Razão, divisão, não é isso? Razão entre a DDP dividido pela intensidade. DDP, lembrando que é a diferença de potencial, dividido pela intensidade da corrente elétrica. Por isso que eu falei para vocês que a corrente elétrica é fundamental na questão da resistência. Sempre friso essa questão do sistema internacional. Então, de acordo com o sistema internacional, a diferença de potencial é representada em volts, que é representado pela letra V, e a intensidade da corrente elétrica é dado em amperes, que é representado pela letra A. E a resistência? Como é que eu vou representar na unidade do sistema internacional? É utilizado em ohm, que é representado pela letra grega ômega, que parece com uma ferradura. Vamos trabalhar alguns exemplos para a gente fazer uma ficção desse conteúdo. Então, exemplo número 1. Marque a alternativa correta. Os resistores são elementos de circuito que consomem energia elétrica, convertendo integralmente em energia térmica. A conversão de energia elétrica em energia térmica é chamada de. Então, ele foi bem claro aí no exemplo número 1, que fala da questão dos resistores. Estou falando do dispositivo. Então, esse dispositivo ele transforma energia elétrica em energia térmica. Esse processo ele leva um nome, que é chamado efeito Joule, que está na letra A. Então, quando eu falo de efeito Joule, eu falo da transformação de energia elétrica em energia térmica. Exemplo número 2. No exemplo número 2, é uma questão da VUNESP. Diz o seguinte: os valores nominais de uma lâmpada incandescente, que é aquela lâmpada que a gente viu logo no início, usado em uma lanterna, são de 6 volts e 20 miliamperes. Isso significa que a resistência elétrica do filamento é de, letra A, 150 ohm, sempre com a lâmpada acesa ou apagada. Letra B, 300 ohm, sempre com a lâmpada acesa ou apagada. 300 ohm com a lâmpada acesa e tem um valor bem maior quando apagada. Letra D, 300 ohm com a lâmpada acesa e também tem um valor bem menor quando apagada. E letra E, 600 ohm com a lâmpada acesa e tem um valor bem maior quando apagada. Então, dentro do enunciado, a gente verifica duas informações. Eu verifico a questão de 6 volts e eu tenho a questão de 20 miliamperes. 6 volts está relacionado a DDP e 20 miliamperes está relacionado à intensidade. Por que eu sei que essas informações estão diretamente relacionadas a isso? Porque a gente observa as unidades. Quando eu falo de diferença de potencial, a unidade é volts. Quando eu falo de corrente elétrica, a unidade é ampere. Só que no 20 a gente está com miliamperes. Então a gente vai fazer aquela troca da letra pela potência que a gente vai ver já já na resolução. Então, quando pedir para calcular a questão
da resistência, vocês podem utilizar de forma direta, dividindo, ou pode fazer nesse procedimento da questão aqui, olha. U, que representa a diferença de potencial, que vocês também poderiam representar por V, é igual a R vezes I. Então, a gente viu que a diferença de potencial foi 6 e queremos identificar a resistência. E a intensidade era de 20 miliamperes. Lembrando que mili a gente vai substituir por 10 elevado a menos 3. Então, dentre os três elementos, precisamos dos dois. Então, precisamos da diferença de potencial, precisamos da intensidade e assim vamos descobrir quem é a nossa resistência. No caso aqui, eu tenho uma letra multiplicando um valor numérico. Então, a gente vai isolar a letra e o número que está multiplicando vai passar a dividindo. Então, a gente tem aqui a divisão de 6 dividido por 20, obtemos o valor de 0,3. Aquele esquema que eu falei com vocês. Quando eu só tenho potência lá na parte de baixo, o que eu faço? Inverto o sinal. Aqui está negativo, passa a ser positivo. Toda resistência a gente não vai representar na forma de potência, tá certo? Então, o que a gente faz? A gente tem 0,3 vezes 10 elevado ao cubo. Então, nesse caso aqui, eu tenho 3 casas positivas. Para eu eliminar a minha potência, eu tenho que andar 3 casas negativas. Então, eu vou andar para o lado direito. Então, 0,3, olha, vai ficar 1, 2, 3. Então, nossa resistência aí é de 300 ohms. Agora, a gente precisa saber qual é a alternativa. Já sei que não é a letra A, porque é 150. E também não é a letra E, porque é 600. Vamos ver se é a letra B, C ou D. Então, no caso aqui, ele quer verificar o seguinte. Isso significa que a resistência elétrica do filamento é de 300, sempre com a lâmpada acesa ou apagada. 300 com a lâmpada acesa e tem um valor bem menor quando apagada. 300 ohms com a lâmpada acesa e tem um valor bem menor quando apagada. Então, nesse caso aí, a gente tem como alternativa qual? É o seguinte, ele está falando da questão da resistência, tá certo? Então, vai ser 300 com a lâmpada acesa e tem um valor bem menor quando apagada. Então, nesse caso aqui, resposta letra D. Exemplo número 2. Questão número 2 é da UNEB Bahia. Um resistor ôhmico, quando submetido a uma DDP de 40 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade de 2 amperes. Quando a corrente que atravessa for igual a 4 amperes, a DDP em volts nos seus terminais será 8, 12, 16, 20 ou 30. Então, nesse caso aí, a gente vai fazer dois procedimentos. Então, inicialmente ele diz que a DDP é de 40 volts e a corrente que atravessa é de 20 amperes. No caso aqui, vai atravessar uma corrente de 4 amperes. Ele quer saber qual é a DDP quando for 4. Então, nesse caso aqui, primeiro procedimento que você deve fazer nessa questão, descobrir qual é a resistência. Como é que eu determino a resistência? Diferença de potencial dividido pela intensidade. Tá certo? Aqui, ó, diferença dividido pela intensidade. Vamos trabalhar com os conceitos iniciais que ele falou na questão, que é 40 para a DDP e a intensidade 20. Então, quando eu vou dividir aqui 40 por 20, eu chego ao valor de 2 ohm. Então, já descobri a minha resistência. Descobrindo a resistência, eu posso descobrir quem é a minha voltagem, quando corresponder a 4. Então, aqui, olha, a minha voltagem, né, isso que é a minha DDP, vai ser a resistência vezes a intensidade. Então, minha DDP vai ser igual à nossa resistência, que é 2, multiplicado pela intensidade do segundo momento, que é 4. Então, 2 vezes 4, 8 volts. Então, chegamos ao valor da
DDP. Exemplo 3. Na figura abaixo, temos o gráfico da tensão aplicada a um condutor em função da intensidade da corrente que percorre. Determine o valor da resistência quando a tensão vale 20 e 60 volts e em seguida marque a alternativa correta. Então a gente tem aí os valores correspondentes que a gente vai verificar após a resolução da letra A até a letra E. Vocês estão observando que a gente tem a representação de um gráfico. Nesse gráfico eu tenho a DDP, fica claro pela questão da unidade, volts, e a gente também tem a intensidade, que é representado em amperes. Então, no caso aqui, ele só quer as extremidades correspondentes a 20 volts e a 60 volts. Então, no caso aqui, olha, para a DDP de 20, eu vou utilizar uma corrente de 4. E para a DDP de 60, eu vou utilizar uma corrente de 6. Simples e fácil, é só pegar o quê? Resistência, diferença de potencial dividido pela intensidade. Então, no caso aqui, como eu falei para vocês, nesse primeiro momento eu pego essa primeira extremidade, que é a DDP de 20. Quando a DDP era 20, minha intensidade era 4. Então, 20 dividido por 4, obtemos 5. No segundo momento, ele queria saber na voltagem de 60, a DDP de 60. Então, quando a DDP era 60, a intensidade era 6. Então, 60 dividido por 6, obtemos o valor de 10. Então, temos 5 e 10. Lembrando que tem que ser na ordem. Então, 5 e 10 corresponde à letra B. Espero que tenha sido bastante claro a questão conceitual e a questão dos exemplos, tá certo? E aguardamos a próxima aula. Um abraço a todos e até mais.